Mais um bloco do Minutas em Minutas no EPROC, o meme. Essa série de vídeos destinadas apenas aos conceitos que giram em torno da palavrinha minutas. Vamos dar prosseguimento a essa série de vídeos. Volto aí para a ementa aí dessa série de vídeos. Em vídeos anteriores nós já falamos de minutas, os conceitos e as espécies. Falamos aí de minutas, conceito e espécies. Nós falamos de usuário, criador e assinante, os momentos de produção, que consiste o formulário e depois o GPROC. Isso agora vai ter muita importância desse vídeo. Agora essa ideia dos formulários e do GPROC. Os recursos de texto do EPROC, os modelos em branco, os modelos que nós criamos, os textos padrão também criados por usuários, documento base, o uso de documento base, os locais de produção de minutas, a tela modelos padrão, a tela textos padrão, a faixa de minutas, o botão minutar e a faixa de digitação lá na movimentação processual. Daí nós chegamos ao tópico 6, ao módulo 6 sobre o GPROC. Falamos aí dos momentos da produção de minutas, falamos da estrutura do EPROC, comentamos que ele possui 64 recursos com cara de Word, recursos com cara de EPROC, os recursos que nós utilizamos no corpo do texto das minutas, e aí nós começamos um comparativo entre os sistemas. Nós começamos um comparativo entre os sistemas. Fizemos um primeiro comparativo do EPROC com o PJE. O EPROC e o PJE não são muito diferentes ali na forma da produção de minutas e da movimentação processual. Eles não são muito diferentes, não. O PJE com uma forma simples de produzir minutas, tão simples quanto o EPROC, uma forma simples, uma filosofia diferente, mas uma forma simples, e um editor de textos também extremamente simples, com muito menos recursos que o EPROC. Então, o usuário do PJE, eu já verifiquei isso na prática, já tive oportunidade aí de acompanhar usuários de PJE que até no começo do ano não conheciam o EPROC e hoje já estão aí fluentes no uso do EPROC, o que revela que a filosofia do PJE não era muito diferente do EPROC. O DCP, que é um outro sistema utilizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, ele sim, um sistema bem old school, bem das antigas. O pessoal do DCP sentiu um pouquinho mais o tranco, mas nada demais. Agora falaremos o SAGE, que tem aí como o maior expoente aí hoje, o maior tribunal usuário, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, nós vamos aí comparar EPROC e SAGE, e aqui as coisas são um pouco diferentes. As coisas são um pouco diferentes do que foi PJE EPROC. A comparação do EPROC ao PJE é muito simples, poucos comentários, mas aqui teceremos maiores comentários a respeito. Então, vamos aí para um comparativo. Antes eu farei algumas noções introdutórias aí a respeito da tarefa de minutar no SAGE e EPROC. Para começo de conversa, no SAGE é documento, no EPROC é minuta. Então eu verifiquei aí que no SAGE é documento, é a produção de documentos. Os usuários do SAGE, eles produzem documentos. Nós, eproquentos,
nós produzimos minutas. Começa terminologia, gosto bem de terminologia. Então, o SAGE são documentos, pelo que eu constatei, e o EPROC nós produzimos minutas. Faz parte do EPROCASE. E quando o pessoal do SAGE migrar, os tribunais de SAGE migrarem para o EPROC, a terminologia também vai migrar. Eu vi isso no PJE e já vejo os sargentos aí usando a terminologia do EPROC. Então no SAGE são documentos, no EPROC são minutas. Me contaram como é a produção de documentos no SAGE. Né? Eu também tive a oportunidade brevemente de ver essa movimentação processual aí e cheguei à seguinte conclusão. Fazendo uma representação gráfica de como o usuário do SAGE produz documentos dentro da movimentação processual, então os documentos no contexto da movimentação processual, porque a gente produz documentos movimentando processo, né? Então, a produção de documentos na movimentação processual, no SAGE, quando me contaram, na minha cabeça veio isso aqui, ó, como uma representação gráfica da movimentação processual no SAGE. É mais ou menos isso aqui, ó. Eis a movimentação processual no SAGE. É isso aqui. Com todo respeito. Quando me contam o que é preciso para produzir uma minuta no SAGE, eu quase caio para trás. Então, eis a movimentação processual no SAGE. Eu produzi um meme que no SAGE, para produzir uma minuta, é preciso resolver uma das equações mais difíceis do mundo. No EPROC é isso aqui, ó. No EPROC é tranquilinho. No EPROC, o usuário vai a um localizador, ele abre um processo, ele vai na faixa de minutas, ele clica em minuta nova, ele produz a minuta, ele faz o agendamento, a minuta é assinada, ela entra no processo e o processo segue em frente. É bem tranquilo no EPROC. É localizador, processo, faixa de minutas, minuta nova, depois acontece a assinatura, essa minuta entra no processo e repete o ciclo. A vida do usuário do EPROC é isso aqui o dia inteiro. Localizador, processo, faixa de minuta, minuta nova. Isso quando ele não usa preferência. Esse P aqui de preferência. Isso quando o usuário do EPROC não trabalha com preferência. Mas mesmo que não trabalha com preferência, é isso aqui, ó. Localizador, processo, faixa de minuta, minuta nova, assinatura, processo. Acabou um, volta para a fila de localizadores, começa o próximo. O usuário do EPROC fica assim o dia todo e é essa tranquilidade, é esse fluxo aqui contínuo, uma linha reta, esse fluxo de tarefas muito tranquilo, a atividade de minutar no EPROC. No SAGE me contaram uma história que lá eles têm um negócio chamado atos, que esses atos têm um movimento, eles lançam um movimento. Aqui no EPROC são os eventos, pronto e acabou. Tem evento, a gente produz e lança evento no processo, e a única diferença que o nosso tem é que nós temos eventos com minuta e eventos sem minuta. É a única
coisa que a gente no EPROC tem que ter em mente. Tem evento com minuta e sem minuta. Pronto, acabou. Até fazer o trabalho, ir pro abraço e só. É isso aqui no EPROC. No SAGE tem um negócio de atos que tem um movimento que depende de um outro movimento, que esse aqui tem que acabar para esse aqui ser finalizado, esse aqui aguarda esse aqui ser cumprido. Aí lá tem um negócio também lá das filas, que você entra na fila, que aí tem movimentação, e tal, rapaz, eu fiquei de cara. Bem, vocês vão sentir uma tranquilidade aqui. Vocês têm filas, nós temos localizadores. Mas o trabalho no localizador é muito tranquilo. A troca, o trabalho no localizador é que eu expliquei aqui. Você vai no localizador, abre o processo, vai na faixa de minutas, clica em minuta nova. Depois que essa minuta foi produzida, ela é assinada. Depois que ela é assinada, ela é juntada no processo e vida que segue. Uma coisa também é que eu ouvi dizer que no SAGE um movimento depende do outro, que esse primeiro aqui só termina se esse segundo for finalizado. No EPROC, o que resume os eventos no EPROC é aquela música assim, ó, ado, ado, cada um no seu quadrado, cada um na sua linha, cada um evento independente do outro, pronto e acabou. Cada um no seu quadrado. Um evento é independente do outro e só. Não tem um que depende do outro, você lançou, pronto, cada um na sua. E uma outra coisa aí que me contaram também do SAGE é que tem uma história, por exemplo, aí, um exemplo que me contaram aí, que junto com um despacho já vem pregado uma carta ou mandado. Já vem pregado assim. E você produz o despacho, que aí já vem junto uma carta, que é um documento que vem pregado. No EPROC não tem isso não. No EPROC você produz a minuta do despacho. Aí ele é assinado, beleza, vai para o localizador para fazer a minuta de carta ou a minuta de mandado, cada um na sua. É só você lembrar, no EPROC é esse lema aqui, ó, ado a ado, cada um no seu quadrado, cada um na sua. Então não tem essa no EPROC, você produz a minuta, o despacho assinado, ele entra na árvore de eventos. Você produz depois a minuta da carta, você produz a minuta do mandado. Então ali é um por vez, é mais rápido de produzir, não tem um drama ali. E uma outra coisa dentro desses comentários aí é que o SAGE, pelo que eles me contaram, ele é muito segmentado, muito. Ele é muito segmentado. Ele é muito segmentado no seguinte sentido. Tem um botão, eu verifiquei ali um botão para produzir despacho, um botão para decisão, um botão para sentença, um botão para certidão, e para fazer o resto tinha que ir no outro lugar. O resto das minutas, o resto tem um outro lugar. Outro lugar.
No EPROC, se tem uma frase que resume o EPROC na minha cabeça é o seguinte: todos no EPROC podem fazer de tudo em um só lugar, em regra. Enquanto aqui é separadinho, um por um aqui no SAGE, aqui no EPROC, ali na faixa de minutas ali, seja na faixa de minutas, seja por meio do botão das preferências, fica totalmente a gosto do freguês. A forma dele trabalhar, ele pode tudo. O EPROC oferece uma opção para o usuário. Ele pode produzir todos os tipos de minuta, todas as espécies de documento em um só lugar, ou se ele quiser fazer, se ele desejar fazer uma separação, ele também pode, mas fica a critério do usuário. O que eu quero dizer aqui? É que em um só lugar eu produzo tudo isso aqui no EPROC. Em um só lugar eu posso produzir todos, ou, por exemplo, no meu caso, eu faço a separação, mas eu faço a separação por preferências. Eu tenho essa separação aqui, mas porque eu quis, porque eu fiz. Mas quem não trabalha com preferência, em um só lugar produz tudo. Então o EPROC é tipo assim, ó, é todos produzindo de tudo, todos e tudo em um só lugar. Bem fácil. Então, eis aí as diferenças aí na tarefa de minutar no SAGE e no EPROC. Quem vai sair desse aqui e vai chegar a EPROCLAND aqui, quem vai sair desse e vai chegar no bonitão aqui, ó, se tem uma palavra que resume é isso aqui, ó: simplicidade de trabalhar, de produzir. É uma simplicidade violenta, uma simplicidade muito grande. Vocês que vão sair, vocês vão ter, como diz um juiz do Rio Grande do Sul, numa palestra dele, ele mencionava que ele desapega o LX, se desapeguem de toda essa trabalheira atual que vocês têm, porque vocês vão chegar num ambiente de facilidade muito grande, mas é muito grande mesmo. Eu vou resumir para vocês novamente, eu vou fazer mais detalhado aqui o que é minutar no EPROC, para vocês terem uma ideia. Vocês aí que trabalham com esse sistema que está sendo, que está obsoleto, que não será mais utilizado, eu vou fazer aqui o que é minutar no EPROC. Veja o que é minutar no EPROC. Como é tranquilo minutar aqui no EPROC. Eu vou repetir aquilo que eu falei mais cedo de maneira mais pausada, mais tranquila agora. Veja o que é a vida do usuário. É tão simples que eu vou resumir aqui, ó. O usuário, ele faz login no EPROC. Ele logou no EPROC, ele vai para o seu painel. Aí no painel, ele vai para os meus localizadores. Aí depois dos meus localizadores, ele abre uma fila de trabalho tipo de vocês. Ele abre uma fila de trabalho que os localizadores formam filas. É uma fila de trabalho igual a de vocês. O nome da tela é lista de processos por localizador. É o equivalente da fila de trabalho de vocês, a tela lista de processos por localizador. Na tela lista de processos por localizador, ele abre um processo.
Ele abre um processo. Aí ele abriu o processo, ele abriu o processo, ele tem duas opções, os usuários do EPROC. Nós temos aí duas opções. Ou ele vai para a faixa de minutas, ou ele vai para a faixa de minutas, ou ele trabalha com preferências, ou ele trabalha com preferências. Aí ele aciona um desses dois lugares e ele vai até a tela minuta nova. Ele vai à tela minuta nova e produz a minuta. Produziu a minuta, tem a assinatura. Da assinatura, a minuta é juntada ao processo. A minuta é juntada ao processo. E aí, depois que isso ocorre, o que ele faz? Ele repete isso daqui, ele repete esse caminho, quantas vezes? Ele repete esse caminho até que ele ganhe na loteria, até que ele aposente e até que ele se torne um decujus. Então esse é o caminho do EPROC. Veja como geralmente boas ideias, eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante: boas ideias são fáceis de se explicar. É possível explicar a produção de minutas e a movimentação no EPROC dessa maneira simples e esculachada. É possível explicar o EPROC assim. Para me contarem como um usuário do SAGE movimenta processo, eu quase sugeri que aquele que pretende trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já comece a ter lá uma disciplina SAGE 1, SAGE 2, SAGE 15, SAGE 50, para que no tempo dele de faculdade ele já chegue ao Tribunal de Justiça de São Paulo aí com as primeiras noções para começar a aprender a mexer no sistema. É assim, surreal como que entre dois pontos cada um possui uma forma de, entre dois pontos, como que existe um que sai do ponto A e chega ao ponto B assim, ele sai do ponto A e chega ao ponto B assim, e como esse aqui sai do ponto A e chega ao ponto B assim. Então isso aí foi umas noções aí introdutórias, por causa que essa forma de trabalhar impacta aí na distribuição dos recursos no sistema. Então esse foi um primeiro aí, foi umas noções introdutórias aí de um comparativo entre a forma de trabalhar nesse sistema e a forma de trabalhar no lindo do EPROC. No próximo bloco aí eu vou para análise aí já dos editores de texto e a forma de se chegar no editor de texto aí de cada um. Até o próximo.